Olá, igreja querida, é uma alegria estar com vocês novamente neste dia maravilhoso, em este momento para transmitir a palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Juan, capítulo 18, e hoje vamos falar sobre quando Pedro nega a Cristo. Vamos orar? Padre, te necessitamos. Porque se o Senhor não falar, se o Senhor não operar no coração de cada um, Senhor, vai ser solamente palavras e histórias. Mas no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, prepara nosso coração para poder falar das coisas do Teu reino, Senhor, tão importante para as nossas vidas. Te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem, Pedro nega a Jesus. E assim diz Juan, capítulo 18, verso 15. E nós estamos juntando os 4 evangelhos para ser uma leitura diferente, uma sequência. Não estamos omitindo nada e nem añadindo alguma coisa. Juan 18, 15. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, e como o outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, entrou em o pátio do sumo sacerdote com Jesus. Pedro, em cambio, tuvo que quedar-se afuera, junto à la puerta. O discípulo conhecido do sumo sacerdote volvió então a salir, hablou com a porteira del turno e conseguiu que Pedro entrara com ele. E a porteira dijo para Pedro: ¿No eras tu também um dos discípulos desse homem? Le perguntou a porteira. Mateus 26, 70. Pero ele negou. Ele quem? Pedro. Pedro negou delante de todos, dizendo: Não sei do que está hablando. Juan 18, 18. Los criados e los guardias também estavam de pé ao redor de uma fogata que havia hecho para calentar-se, pois hacía muito frio. Pedro também estava de pé com eles, calentando-se. Juan 18, 25. Mientras tanto, Simão Pedro seguia de pé, calentando-se. Não eres tu também um de seus discípulos? Le perguntaram. Em Marcos 14, 66, mientras Pedro estava abaixo em o pátio, passou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando viu a Pedro calentando-se, se fijou em ele. Tu também estava com esse Nazareno, com Jesus? Le diria ella. Pero ele negou. Não lo conozco, nem sequer sei de que está me hablando. E saiu afuera a la entrada. Quando a criada lo viu allí, le dijo novamente a los que estavam presentes: Este é uno de ellos. Ele lo volvió a negar. Pouco depois, los que estavam allí le dijeron a Pedro: Seguro que tu eres um de ellos, pois tu eres um galileu. Bem, agora em Juan 18, 26, acaso não te vi no horto com ele? Insistiu um de los servos do sumo sacerdote, que era parente daquele a quem Pedro havia cortado a orelha. Mateus 26, 71. Luego salió a porta donde outra criada que lo viu e le dijo a los que estavam allí: Este estava com Jesus de Nazaré. Marcos 14, 71. Ele começou a echar-se maldições. Não lo conozco a este homem de que ustedes hablan. Le juro, não lo conozco. Lucas 22, 60. Hombre, não sei do que estás hablando, replicou Pedro. Marcos 14, 72. A um instante, o gallo cantou pela segunda vez. Lucas 22, 61. O Senhor se volviu
e mirou diretamente a Pedro. Então Pedro se acordou do que o Senhor lhe havia dito: hoje mesmo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo de ali, chorou amargamente. Queridos, Pedro, aquele homem que sempre se ponia delante: eu hago, eu sei, eu vou, Senhor, eu te amo, eu vou te seguir. Bem, nós outros, através da leitura, miramos que Jesus, nós outros leemos que ele avisou a Pedro com antecedência, quando Jesus estava falando que eles lo iriam abandoná-lo dentro de algumas horas, quando Jesus estava falando isto. E então se Pedro se puso adelante de todos e dijo veementemente, com toda a segurança: Senhor, eu jamais te negarei. E ainda acusou os demais discípulos: se eles te negam, eu nunca te negarei. Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. E Jesus diz: Pedro, 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 Satanás pediu para cirandá-lo, mas eu orei ao Padre para que ele mantivera sua fé inabalável. Bem, Jesus falou a Pedro que isso iria passar, e está passando todo o episódio. Jesus sai do horto, sai do Getsemani. Jesus é preso pelos guardas, pela multitude que foi atrás de ele, e agora Jesus é introduzido na casa de Anás e depois na casa de Caifás, e isto todo está passando na casa de Caifás. E então Pedro por 3 vezes negou a Jesus. Mas é interessante que ele negou a primeira vez e passou desapercebido. Negou a Cristo pela segunda vez e passou desapercebido. Mas quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, em aquele exato momento, diz a palavra do Senhor, Lucas 22, verso 61, o Senhor se volviu e mirou diretamente a Pedro. Ou seja, Jesus estava sendo juzgado. Havia muitas pessoas ali e Pedro não estava delante de Jesus. Pedro estava na espalda de Jesus, em algum lugar ali. Mas quando Pedro nega pela 3ª vez e o galo canta, em aquele exato momento, Jesus mirou hacia atrás. E o olho de Pedro e o olho de Jesus, um mirando ao outro. E naquele exato momento, Pedro se acorda que Jesus disse para ele, algumas horas antes, que aquela decisão na força do homem, aquela decisão de que eu jamais te negarei, te prometo, te juro, te hago um voto. Jesus mira para Pedro e diz que ele havia de negá-lo. E somente na 3ª vez, quando Pedro nega, é que Pedro cai em si. Porque quando o galo cantou e ele se acordou, ele mirou para Jesus e Jesus mirou para ele. E diz a palavra que Pedro saiu de ali e chorou amargamente. Amargamente. Bem, isto nos ensina, irmãos, que qualquer um de nós outros cristianos não podemos censurar a Pedro porque negou a Jesus. Nós outros não podemos acusá-lo. Como pode este homem caminhou 3 anos com Cristo e lo negou? Eu quero que tu sepa que se tu e eu estivéssemos allá, seguramente que haríamos como todos. Na hora que Cristo foi preso, diz o texto da palavra, e leemos no domingo passado,
todos oyeron. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas os outros 10 discípulos também negaram a Jesus porque eles oyeron. Solamente o outro discípulo, e esse outro discípulo que diz o texto é Juan. Juan, o discípulo amado. Juan se quedou com Jesus, Juan foi atrás, Juan entrou allí onde estavam todos que estavam acusando a Jesus. Bem, nós miramos para essa situação e nós podemos nos dar conta que muitas vezes nós negamos a Jesus. Quantas foram as vezes, os momentos, as oportunidades que Deus deu a mim e a você para predicar, para falar, para ensinar, para instruir sobre Jesus. E nós callamos. Nós callamos porque quizá a pessoa com quem tu tinha que falar era uma pessoa importante, era uma boa amistade, e você poderia perder esta amistade se você se declara que é de Jesus. Quizá aquela pessoa que você deveria ter falado do amor de Deus, que Cristo perdona pecados, quizá ele fora um cliente tuyo. E você teve medo de, ao falar de Cristo, poderia perder aquele cliente, perder o negócio que tu estava fazendo com ele. Eu não sei qual foi a sua situação, eu sei de minha situação. Nós negamos a Cristo quando deixamos de falar de Ele ou quando deixamos de nos identificar. Eu sou de Cristo. Eu sou cristiano, eu creio em Cristo Jesus, o Hijo de Deus, meu Senhor e meu Salvador. Muitas pessoas não negam a Jesus hablando como Pedro falou, mas muitos cristianos negam a Cristo ao callar-se e não anunciar que Jesus salva, ao callar-se contra alguém que está caminhando no pecado e você tem a oportunidade de falar, de exortá-lo, de encorajá-lo, mas você prefere não falar. Isto também é negar a Jesus. Isto também é negar ao Senhor Jesus. Bem, Jesus, em aquele momento, levam Jesus naquela reunião onde está o sumo sacerdote, onde estão os ancianos de Jerusalém, de Israel, e onde está o Sanedrim, que é o órgão máximo que juzga as pessoas segundo o que a lei diz. Bem, Lucas 22, 66 diz assim: ao amanhecer, se reuniram os ancianos do pueblo, tanto os jefes dos sacerdotes como os maestros da lei, e hicieron comparecer Jesus ante el consejo. Muito de manhã, ou muito temprano, todos os jefes de los sacerdotes e os ancianos do pueblo tomaram a decisão de condenar à morte Jesus. Lucas 22, 67. Se eres o Cristo, diz-nos-lo, lhes exigiram. Em Lucas 22, 67, Jesus lhe contestou: se eu lhe dijera a ustedes, ustedes não me creeriam. E se eu hiciera perguntas, ustedes não me contestariam. Pero de agora em diante, o Hijo do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. ¿Eres tú então o Hijo de Deus? Le perguntou a uma voz. E ele disse: sim, eu sou. Sim, ustedes estão dizendo. E então o sumo sacerdote disse: para que necessitamos de mais testemunho? Resolveram então, acabaram de ouvi-lo com seus próprios lábios. Ele está blasfemando contra Deus. Lo ataram e se lo levaram para entregar a Pilatos, o governador. Bem, em este momento o Sanedrim,
os ancianos, os sumos sacerdotes, reunidos em comum acordo, possuídos pelo inimigo e direcionados pelo inimigo, eles tinham um propósito naquela reunião, ou naquele conselho, ou naquele momento onde Jesus estava sendo julgado. Eles não queriam descobrir a verdade. Eles não estavam preocupados de descobrir se realmente Cristo, Jesus de Nazaré, o Galileu, realmente quem era ele, de onde ele nasceu, quem são seus padres. Eles não tiveram a preocupação de mirar de onde Jesus nasceu. Eles pensavam que Jesus nasceu em Nazaré. E as profecias não diziam que o Messias venia de Nazaré, mas que o Messias venia de Belém, da descendência de Davi. E Jesus nasceu em Belém, e não em Nazaré. Porque quando Herodes determinou matar todos os ninhos de 2 anos para abaixo, José, avisado por um ángel, disse: vai-te para o Egito, e allá te queda até que eu te avise. E depois que morreu Herodes, Deus envia um ángel e diz: José, regressa com sua família, vai para Galileia, na cidade de Nazaré. Eles não estavam preocupados em descobrir a verdade. Eles eram envidiosos, tinham raiva, ódio de Jesus. E por causa do zelo que eles tinham, por causa da envidia que eles tinham, diz o texto bíblico, eles queriam matar a Jesus. E Caifás, o sumo sacerdote, quando escutou de Jesus dizendo: eu sou o Hijo do Homem, o Hijo do Homem era um título de que ele era o Hijo de Deus, era Deus encarnado em homem. Eles compreendiam totalmente esta maneira de se pronunciar, e eles estavam determinados em matar a Jesus, em matar a Jesus. Bem, vamos falar sobre Jesus delante de Pilatos no próximo domingo. Nós queremos agora falar um pouquinho mais sobre Judas Iscariote. Nós vamos em Mateus 27, verso 3. Quando Judas, é o que lo havia traicionado, viu que também Jesus fora condenado, sentiu remordimento e devolveu as 30 moedas de plata a los jefes de los sacerdotes e los ancianos. He pecado, lhe dijo Judas, porque hei entregado sangue inocente. E isso a nós que nos importa? Contestaram os sacerdotes e os ancianos. Este é problema tuyo. Então Judas correu as 30 moedas de plata e arrojou o dinheiro em o santuário e saiu dali e foi e se ahorcou. Bem, nós temos uma comparação. Temos a Pedro, que ao se dar conta que negou a Jesus, chorou amargamente. Nós temos aqui Judas Iscariote, que traicionou a Jesus, se arrependeu, teve remordimento e ele foi e se ahorcou. Judas, seus olhos estavam cerrados, seus ouvidos tapados. Ele mirou para o que ele havia feito e tinha tanta pena, tanto remordimento dentro de si, que dijo: lo melhor que eu hago é quitar minha vida. Judas, nesse momento, nem se acordou de todas as prédicas, de nada. E Judas vai e se ahorca. Pedro, por sua vez, chorou amargamente, sabendo que Cristo Jesus poderia perdonar o seu pecado por tê-lo negado. Nós miramos esse Pedro que negou a Jesus
quando vamos em Hechos dos Apóstolos, este mesmo Pedro, tomado pelo poder do Espírito Santo, a hora Pedro convertido, ele predica a palavra a mais de 3.000 pessoas e predica a palavra do Senhor com poder, com autoridade e com ousadia. Sim, queridos, nós outros miramos que Jesus disse a Pedro em Mateus que quando Satanás pediu para cirandá-lo, Jesus diz que orou por ele e Jesus disse: Pedro, quando te converteres a mim, vai e cuida de seus irmãos. Pedro, quando você se converter, porque Jesus está dizendo que Pedro todavia não era convertido a Jesus. Pedro era muito amigo de Jesus, lo amava, lo queria, tanto é que correu a espada e ele queria cortar a cabeça daquele guarda chamado Malco e cortou só a orelha. Ele amava Jesus, mas ele não havia se convertido. E neste momento em que ele chorou amargamente e se acordou que Jesus lo havia dito antes que passara, isto levou a Pedro a chorar amargamente, porque ele havia negado seu amigo, seu Senhor, seu mestre, seu Salvador. Lo negou 3 vezes, mas Pedro encontrou perdão por seus pecados. Bem, nós outros miramos 2 tipos de pessoas. Os 2 são pecadores, todos nós outros somos pecadores. E muitas vezes, quando nós outros pecamos, seja em pensamento, seja em palavra, seja em hechos, muitas vezes, Satanás, nosso inimigo, quer nos convencer que não seremos perdonados. Algumas pessoas se deixam levar por esse pensamento que uma vez mais que eu pequei, ou em isto, ou em aquilo, não vai perdonar novamente. Satanás é nosso inimigo, e se ele logra enfraquecer nossa fé no poder de Jesus, no poder do sangue de Jesus, que nos perdona, nos purifica de todo pecado, ele ganhou a guerra contra nós. Quando esses pensamentos vêm, temos que clamar ao Senhor que nos dê graça, que alimente nossa fé para crer no perdão total e completo de Jesus quando confessamos nossos pecados. E se esses pensamentos vêm em tu mente, você tem a autoridade que Cristo nos deu e diga: Satanás, eu te repreendo esses pensamentos. Eu pertenço a Jesus. E Ele é meu Senhor, meu Salvador, e seu sangue tem poder para perdonar todos meus pecados, pecados que eu me arrependi e pecados que eu confessei. Esta é a vida cristiana. Somos pecadores, mas pecadores salvos, porque um dia entregamos nossa vida a Jesus. Amém? Que Deus possa bendizer a tua vida e que possamos mirar para Pedro e nos encontrarmos em ele e não acusar a ele e nenhuma outra pessoa que às vezes fazem coisas erradas, malas. E quem somos nós outros para juzgar? Não podemos juzgar. Amém? Padre querido, Padre amado, bendiga, Senhor, esta palavra no coração de cada um desses que estão ouvindo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo prepare nossos corações e hable conosco, Senhor. Te necessitamos, Te amamos e Te adoramos e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que o Senhor los bendiga grandemente.